Olá, Tema Quente está de volta. No intervalo aqui continuamos a discussão sobre a Lei Geral da Copa e vamos trazer a discussão do intervalo para você não perder nada. Queria devolver a palavra ao deputado Edinho Silva, perguntar para ele, o deputado William Dip já falou para a gente como vai votar. Eu queria saber, se eu fosse deputado federal, nesse projeto específico, votaria a favor de bebida no estádio durante a Copa, Edinho? Eu votaria durante a Copa do Mundo, sim. Né? Agora digo, acho que isso não resolve, repito. Eu penso que nós temos que pensar uma legislação onde ela dê conta das potencialidades do Brasil. O Brasil será uma das grandes potências esportivas do planeta, nós somos vocacionados para isso. E o esporte hoje é a prestação de serviços que mais cresce no mundo, ele gera empregos, ele muitas vezes substitui, né, o desemprego do setor industrial que se moderniza, empregando gente no setor de serviços. Então, se nós temos um potencial tão grande, por que nós não temos que pensar uma legislação que seja permanente? Eu penso, Kennedy, que o ideal é você caminhar no Brasil para que a bebida seja liberada no campo de futebol, como é na apresentação. No Brasileirão também, então. Na apresentação de um show, eu penso que nós temos que caminhar para isso. Hoje é possível, hoje é temerário. O que nós temos é que endurecer mais na legislação em relação à violência dentro dos estádios. Eu acho que isso é fator primordial, porque muitas vezes o torcedor bebe na esquina e vai embriagado para o estádio, às vezes ele procura a briga e nada acontece. Ele bebeu no estádio? Não. Agora eu queria ouvir o deputado William Dip. Deputado, se aprovar uma exceção para a Copa, depois não fica difícil proibir para o Brasileirão? Aí vai falar, olha, com certeza. Abrir um precedente aí, né? Eu acho que é impossível, porque eles vão comparar o que vai acontecer na Copa. Uma coisa é a violência que pode ocorrer, por exemplo, entre Inglaterra e Nigéria. Nenhuma. Com álcool, sem álcool, apesar do álcool. Eles vão usar isso como exemplo de que no futebol comum, no jogo da terceira divisão, da segunda divisão, da primeira divisão, nos jogos em que a violência está muito perto do campo de futebol, usar a bebida alcoólica, que apesar de gente entrar alcoolizado, é melhor aumentar a fiscalização e não deixar o alcoólatra entrar. Se ele já está alcoolizado, ele não devia proibir a entrada de alguém alcoolizado no jogo. De alguém alcoolizado. Agora, se a gente abrir para a Copa, que é na minha opinião, a Copa do Mundo pode ser entendida como espetáculo. Não é grande espetáculo. Grande espetáculo. Um dos maiores espetáculos esportivos do mundo. Pode dar um entendimento diferente, mas eu vou votar contra por causa disso. Esse entendimento diferente vai escancarar a porta para todos os eventos esportivos do Brasil a vender álcool. Porque esse argumento do deputado Edinho Silva faz sentido, que o cidadão bebe antes de ir para o estádio. O senhor está fazendo propondo uma outra solução, que é não deixar o cidadão que bebeu antes de ir para o estádio entrar no estádio. Dá para fiscalizar isso? Se nós pegarmos os últimos homicídios envolvendo futebol, não aconteceu dentro do estádio. Ele aconteceu no entorno. Ele aconteceu dentro da estação do metrô. O que você tem é que endurecer, mas endurecer mesmo aí, né? na penalidade. Não é só é um homicida, mas muitas vezes a briga começa sem uma lesão corporal grave. O que você tem é que combater a impunidade de qualquer tipo de manifestação violenta dentro dos estádios ou no entorno dos estádios. E as torcidas organizadas têm que ser responsabilizadas mesmo. Elas fogem um pouco disso, está um pouquinho na lei ali, elas podem ser responsabilizadas, mas muitas vezes falam, não é torcedor de torcida organizada, mas está no bolo ali, né? E também é muito difícil hoje você identificar o que é torcida organizada e o que não é organizada. Né? Muitas vezes a torcida organizada até tem um controle maior, porque eles chegam juntos, eles sabem que eles estão respondendo. O que eu penso é que você tem que combater a impunidade. Né? E a impunidade, ela se manifesta de várias formas dentro do estádio. Se nós combatermos a impunidade, nós vamos criando uma outra cultura dentro dos estádios e daqui a pouco o espetáculo de futebol pode ser tratado como qualquer outro espetáculo e a pessoa vai beber, embriagado é ruim em qualquer lugar, não é só no estádio. Então, se a pessoa é embriagada, se ela se embriagar, ela tem que ser retirada do estádio como ela tem que ser retirada de qualquer lugar. Então, ela ir lá beber socialmente com a família seria o ideal. Né? Olha, eu vou com a minha família, vou passar um dia de lazer com a minha família. Então, você beber socialmente, isso não é considerado crime, nem isso é prejudicial e nem isso gera violência. O problema é que hoje, como nós temos muitas brechas na legislação, hoje você cria o ambiente que leva muitas vezes à violência.
Então eu penso, nós temos que caminhar no Brasil para que a gente acabe com o ambiente que leva à violência e aí, evidentemente, a bebida hoje ela é um fator, né? Ela é um ingrediente. Outro ponto polêmico que está em discussão, a meia entrada para os idosos. A FIFA gostaria de colocar tudo numa espécie de uma cota social, ela reservar ali 10% dos ingressos e colocar idosos, estudantes, enfim, quem tem menos recursos dentro dessa cota. Foi incluído nações indígenas. Isso. Está em discussão, né? O relatório foi elaborado neste final de ano, mas a votação vai acontecer só no ano que vem. Deputado William Dib, o senhor vê com simpatia essa proposta da FIFA ou a meia entrada tem que valer para todo idoso que queira comprar a sua entrada para a Copa? Eu vejo o seguinte, os preços do último Mundial na África do Sul para o futebol da Copa do Mundo é muito caro para brasileiro. Nós estamos falando de um preço 300, 400 dólares, né, em média. Nós estamos falando a FIFA quer colocar esse ingresso popular a 25 dólares. Então, nós estamos falando de um preço exorbitante para a classe que gosta de futebol no Brasil. Idoso, adolescente, indígena, gente que recebe Bolsa Família. Qualquer cidadão brasileiro vai sentir dificuldade de pagar 300, 400 dólares. Então, eu acho que o governo e nós temos o dever de tentar ampliar um subsídio que foi dado à África do Sul. Mas você acha essa uma boa saída? Porque é um evento privado. É um evento. O subsídio público é dinheiro que se dá para muitos privados. Eu não acredito que tenha que ser subsídio público. Eu não acredito que o governo tenha que subsidiar o restante do ingresso. Eu acho que a FIFA, que vai ficar com essa arrecadação... aumentar a cota aí. Aumentar a cota, porque 300 mil eu acho muito pouco. Independente do que eu acredito que se deve atender idoso ou não. Eu acho 300 mil ingressos de um total de 3 milhões é a proposta da FIFA, não é isso? Então, é muito pouco. Eu acho que ela precisaria aumentar, porque na África chegou a 50%. Deputado Edinho Silva, como é essa questão da meia entrada e dessa tentativa da FIFA de criar a cota? Nós temos que elogiar aqui o trabalho e o tamanho do desafio que o deputado Vicente Cândido está enfrentando. É pressão de tudo enquanto é lado. Né? E ele tem, inclusive, tido a habilidade de dialogar com todos os setores. A minha posição, nem sei se vai ser a posição do governo ou a posição mesmo do deputado Vicente Cândido. Eu penso que se tem uma legislação em vigor no Brasil, qualquer evento tem que submeter a ela. Nós não podemos abrir exceção na legislação. Na legislação a nossa legislação protege o estudante, protege o idoso, né, protege o deficiente físico. Então, se nós temos uma legislação em vigor, por que você vai suspender a legislação por conta da Mas esse raciocínio vale para a coisa da bebida que você acha que pode liberar. Tem uma legislação que proíbe. Mas o que eu disse para você, eu não sou a favor hoje da restrição. O que eu penso, que eu estou dizendo para você é o seguinte, hoje é temerário. O que eu penso, nós temos que mudar a legislação de uma forma geral, a legislação que hoje ela acaba criando o ambiente da impunidade e, consequentemente, da violência. Nós temos que endurecer mais na legislação. Porque se a legislação for dura, você pode permitir que a família vá ao estádio e beba uma cervejinha, que o pai de família que trabalha a semana inteira... Ficou claro. Isso não tem problema. Eu não vejo esse problema. Agora, alcoolizado é ruim em qualquer lugar. Voltando à meia entrada. A meia entrada, eu penso que tem uma legislação em vigor no Brasil. A FIFA tem que se adaptar a essa legislação. Se ela vai ter uma queda de rendimento, ela pode compensar isso em patrocínios e outras formas de faturamento. Agora, os ingressos têm um peso muito grande na arrecadação da FIFA, por isso que ela está tão, né, intransigente, tão dura nesse ponto. Olha, mas nós estamos falando em 3 milhões de turistas na Copa do Mundo, é isso? Não, 3 milhões de ingressos. Não, né? nós estamos falando, mas hoje a previsão é que nós temos 3 milhões de turistas só por conta da Copa do Mundo. É por baixo, né? Tem gente esperando mais. Efetivamente, você tem hoje, pelo tamanho da organização do evento, condições da FIFA realizar o evento. Não acredito que vai ser um evento deficitário. Né? Se a FIFA mostrar com números, olha, se ele respeitar a legislação brasileira, o evento vai ser deficitário, vai se tornar inviável, tudo bem, nós podemos até... Tem que abrir essa conta. Agora, tem que abrir a conta. O que eu penso é que hoje, não acredito que esse evento vai ser deficitário, nem vai ter uma queda brutal de rendimento da FIFA se nós respeitarmos a legislação brasileira. Agora,
tem que se negociar, tem que se dialogar, tem que se conversar. E se a FIFA mostra, eu acho que aí a conversa é outra. Mas hoje, você suspender a legislação por conta da organização de evento, nós suspendemos para o Rock in Rio, nós suspendemos, eu acho que são eventos que vieram para o Brasil, mesma coisa das Olimpíadas. Nós vamos suspender a legislação brasileira, que muitas dessas conquistas foram conquistas de anos. Sim. Né? Quanto que o movimento estudantil não mobilizou para que tivesse seus direitos garantidos? Agora nós vamos suspender a legislação? Aí tem que fazer uma discussão sobre toda a legislação que claro. ou não.